E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais um mergulho profundo com a gente? Preparados? Hoje a gente vai falar sobre como facilitar o acesso à justiça aqui no Brasil. Isso mesmo, um tema super importante, né? Principalmente para quem mora longe dos grandes centros. A distância física sempre foi um problemão, né? Imagina você resolver uma questão jurídica, participar de uma audiência, mas o fórum mais próximo fica a quilômetros de distância. Nossa, que situação complicada. Pois é. Mas se eu te disser que existe uma iniciativa que pode mudar essa realidade? Conta tudo, tô curiosa. Os pontos de inclusão digital, os PIDs, já ouviu falar? O Speedies, claro. Eles são espaços físicos que permitem a realização de atos processuais de forma totalmente virtual. Tipo, você participa de audiências online, fala com profissionais do direito, tudo sem precisar se deslocar. Exatamente. A tecnologia é a favor da justiça. E a mente por trás dessa ideia brilhante é o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. O CNJ tá de parabéns. Eles perceberam essa necessidade urgente de garantir o acesso à justiça para todos, em linha com aquele objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU número 16, né? Isso aí. O de promover sociedades pacíficas e inclusivas. E o mais legal é que o CNJ não está começando do zero. Ah, não. Eles se inspiraram em algum modelo. Que inspirar, sim. É? Eles se basearam em projetos que já estavam dando super certo em vários tribunais aqui no Brasil, pegaram o que estava funcionando e expandiram para o país inteiro. Inteligente. Mas me explica melhor como esses PIDs funcionam na prática. É como um portal de entrada para o mundo jurídico, só que no mundo digital, né? Entendi. E para facilitar, o CNJ dividiu os PIDs em 4 níveis. 4 níveis, tipo um videogame. Quanto mais alto o nível, melhor. Isso. Começando pelo nível 0, o mais básico, com serviços virtuais de apenas um ramo do judiciário. Entendi. E quais são os outros níveis? Subindo para o nível 1, você já tem acesso a pelo menos 2 ramos do judiciário, tudo online. Legal. E no nível 2? No nível 2, a coisa fica ainda mais interessante. Você tem acesso a pelo menos 2 ramos do judiciário e mais um outro órgão público que presta serviços relacionados à justiça. Tipo a Defensoria Pública ou o Ministério Público? Exatamente. A ideia é centralizar o acesso à justiça num único ponto. Faz todo sentido. Aí chegamos no nível 3, que é mais completo ainda. O que tem de especial no nível 3? São pelo menos 3 ramos do judiciário disponíveis online, mas pelo menos 2 outros órgãos públicos. Você sabe o que mais? O que é? Uma sala equipada para realizar perícias médicas presencialmente. Nossa, que demais. Imagina a facilidade para quem precisa de um laudo médico sem ter que se deslocar para outro lugar. É isso aí. E o nível 4? Qual a mágica do nível 4? O nível 4 é o top de linha dos PIDs. Uhum. Ele oferece tudo do nível 3, mais serviços virtuais de pelo menos 4 ramos do judiciário. Caramba. E a participação de pelo menos 3 outros órgãos públicos. E o mais bacana é que ele busca integrar entidades privadas e da sociedade civil para oferecer ainda mais serviços para a comunidade. Uau! É como super centro de apoio, né? Exatamente. É entender que o acesso à justiça está ligado a outras necessidades da comunidade. Sensacional. O CNJ pensou em tudo para que os PIDs realmente ajudem a população, principalmente quem vive em áreas mais isoladas. E me fala, como está sendo a implementação desses PIDs? Eles estão pipocando pelo Brasil. Calma, calma. O CNJ está fazendo tudo de forma planejada para garantir que os PIDs atendam às necessidades de cada região. Ah, não entendi. Eles estão priorizando as áreas que mais precisam. Isso mesmo. As áreas mais carentes dentro das regiões metropolitanas e os municípios que não têm nenhum fórum ficam a pelo menos 20 quilômetros de distância de qualquer outro fórum e têm menos de 50 mil habitantes. Uma estratégia inteligente, né? Levar a justiça para onde ela é mais urgente. E qual o papel dos tribunais nesse processo? Eles têm alguma responsabilidade na criação dos PIDs? Com certeza, os tribunais são peça-chave para que os PIDs se tornem realidade. Eles precisam ver se é possível fazer parcerias com outras entidades públicas para que tudo funcione direitinho. Eita, responsabilidade grande. Pois é, e tem toda a parte prática, né? Providenciar a infraestrutura, os equipamentos, capacitar os profissionais que vão trabalhar nos PIDs e, claro, garantir a acessibilidade para pessoas com deficiência, seguindo as normas. É um trabalho em equipe. O CNJ dá as diretrizes e os tribunais botam a mão na massa. Mas e aí, como o CNJ garante que está tudo funcionando como deveria? Eles só criam as regras e pronto. Que nada. O CNJ acompanha tudo de pertinho, monitorando, coordenando e promovendo os PIDs em todo o Brasil. Eles são tipo maestros de uma orquestra, sabe? Garantindo que tudo esteja em harmonia para ampliar o acesso à justiça para todos os brasileiros. Eles até disponibilizam modelos de convênios para ajudar os tribunais na hora de firmar parcerias. Uau! É um trabalho e tanto. Mas olha, os pedidos são só uma parte de uma estratégia maior, né? O que mais o CNJ está fazendo para garantir o acesso à justiça? Boa pergunta.
Os PIDs são incríveis, mas não são a solução mágica para todos os problemas. Eles fazem parte de um plano maior que inclui outras iniciativas, como os juízes de cooperação. Juízes de cooperação. Nunca tinha ouvido falar. Pois é, eles têm um papel fundamental em aproximar o judiciário da comunidade, facilitando o diálogo e a compreensão. Então não é só sobre tecnologia, mas também sobre construir pontes entre o sistema e as pessoas. Exatamente. A tecnologia é uma ferramenta poderosa, mas ela é muito mais eficaz quando combinada com a sensibilidade humana. E o CNJ parece entender isso muito bem. Tudo isso parece muito promissor. É uma mudança radical na forma como a justiça é acessada no Brasil. Mas antes de a gente se empolgar demais, vamos pensar no impacto real disso tudo. O que os PIDs significam para o cidadão comum, principalmente para quem vive em áreas remotas e sempre teve dificuldade para acessar serviços jurídicos. Aí que a coisa fica realmente interessante. Imagina poder resolver um problema jurídico, obter documentos importantes ou até registrar um boletim de ocorrência sem precisar viajar por horas, quem sabe até dias. Para quem vive em comunidades isoladas, isso é revolucionário. Não é só comodidade, é garantir que todos tenham a mesma oportunidade de buscar seus direitos. Eu ia acabar com a ideia de que seu endereço define seu acesso à justiça, né? Com certeza. E pensa na economia que isso representa, tanto para o cidadão quanto para o próprio sistema. Menos gastos com transporte, menos tempo longe do trabalho, da família. E, quem sabe, uma resolução mais rápida dos processos. É um ganho para todo mundo. Tô começando a entender como os PIDs podem realmente transformar a justiça no Brasil. Mas o impacto vai além do indivíduo, né? Quais as implicações para a sociedade como um todo? Agora sim chegamos no ponto crucial. Os PIDs podem fortalecer o Estado de Direito, promovendo um senso de justiça e responsabilidade em toda a sociedade. Quando as pessoas confiam que a justiça está ao alcance delas, elas tendem a confiar mais no sistema, denunciar crimes e participar da vida cívica de forma mais ativa. É criar um ciclo positivo. Mais acesso à justiça, mais confiança no sistema, mais participação da sociedade. Exatamente. E não podemos esquecer dos benefícios econômicos. Facilitar o acesso à justiça pode impulsionar o empreendedorismo, a regularização fundiária e o cumprimento de contratos. Tudo isso contribuindo para o crescimento e desenvolvimento, principalmente nas áreas rurais. É como um efeito dominó, né? Os PIDs gerando mudanças positivas que vão muito além do mundo jurídico. Sem dúvida. E isso é só o começo. À medida que os PIDs evoluem, podemos esperar resultados ainda mais incríveis. É fascinante acompanhar essa transformação. Nossa, esse mergulho já foi super revelador. É evidente que os PIDs não são só uma solução tecnológica, mas uma inovação social com potencial para revolucionar a justiça no Brasil. E levanta uma questão importante. Será que esse modelo pode ser adaptado para outros países? Vale a pena investigar, né? As lições que o Brasil está aprendendo podem ser valiosas para o mundo todo. Verdade. E por falar em lições aprendidas, a gente volta logo após um rápido intervalo para explorar exemplos concretos de como os PIDs estão impactando a vida das pessoas e discutir os desafios e as oportunidades que essa iniciativa apresenta. Fica com a gente. Voltamos. Prontos para conhecer histórias reais de como esses pontos de inclusão digital estão fazendo a diferença na vida das pessoas. Tô pronta. Adoro ver a teoria funcionando na prática. Então imagina só, uma comunidade rural no meio da floresta amazônica, a quilômetros do fórum mais próximo. Antes, para resolver uma disputa de terras ou denunciar um caso de violência, as pessoas precisavam viajar dias, né? Era muito complicado. Nossa, que difícil. Pois é. Mas agora, com um PID, um nível 2, instalado no centro comunitário, os moradores podem participar de audiências, consultar a defensoria, registrar boletim de ocorrência, tudo sem sair da comunidade. Que maravilha. A justiça mais perto de quem precisa. E não são só as áreas rurais que se beneficiam. Numa região urbana com poucos fóruns, um PID nível 3 foi instalado num prédio que era uma biblioteca. Ah, que legal! E o que eles oferecem nesse PID? Audiências virtuais, atendimento da defensoria, do Ministério Público e até uma sala para perícias médicas. Nossa, muito completo. E tem outro caso, um PID nível 4, instalado numa área comercial movimentada, aproveitando o fluxo de pessoas para divulgar direitos e serviços. Que ideia bacana. Fizeram parcerias com empresas e ONGs para oferecer cursos, programas de capacitação, virou um centro comunitário. Sensacional. Mas imagina que nem tudo seja fácil, né? Quais os desafios para implementar esse programa? Você tem razão. Um dos maiores desafios é a inclusão digital, principalmente em áreas com internet limitada. Faz sentido. O CNJ está trabalhando para superar essa barreira com cursos de informática e parcerias para expandir a banda larga. Não adianta ter estrutura se as pessoas não souberem usar, né? Exato. Outro desafio é o financiamento. Implantar e manter os PIDs exige investimento. Sim, claro. O CNJ está buscando modelos inovadores de financiamento, como parcerias público-privadas e recursos internacionais. Conciliar o acesso à justiça com a viabilidade financeira a longo prazo não é fácil. Sem dúvida. E também tem o fator humano.
É preciso ter gente qualificada para trabalhar nos PIEGs, oferecer um atendimento de qualidade. A tecnologia ajuda, mas o contato humano faz toda a diferença. Com certeza. O CNJ está investindo na capacitação de advogados, juízes e servidores, oferecendo cursos específicos. E como os advogados e juízes têm reagido aos PIDs? No começo teve um pouco de resistência, né? Normal, com qualquer tecnologia que muda a forma de trabalhar. A gente sempre fica um pouco receoso com o novo. Pois é. Mas quando viram os benefícios, a otimização do tempo, a redução de custos, a possibilidade de atender mais clientes, a postura mudou. O que convence é a prática, né? Exatamente. A nova geração, mais familiarizada com a tecnologia, está abraçando a mudança com mais facilidade. Veem os PIRIs como uma oportunidade de modernizar o sistema. Que bom. E, nas comunidades, além dos benefícios práticos, como os PIDs estão mudando a relação das pessoas com a justiça? Os PIDs estão despertando um sentimento de pertencimento e empoderamento. Quando as pessoas sentem que a justiça está mais perto, elas se engajam mais, denunciam problemas, buscam soluções. Em vez de medo ou indiferença, os PIDs incentivam a participação. Isso aí. Estamos vendo o aumento da participação em iniciativas de justiça comunitária, programas de mediação, cursos sobre direitos e deveres. É um haver feito em cadeia, né? Fortalecendo a comunidade. É. E o que isso significa para o futuro da justiça no Brasil. A gente entra num terreno mais especulativo, mas as tendências indicam que os PIDs estão abrindo caminho para um sistema mais inclusivo, eficiente e responsivo. Que legal. Podemos prever uma ênfase maior na resolução online de conflitos, na virtualização dos processos, no uso da tecnologia para agilizar tudo. Mas sem perder o contato humano, né? Claro. A tecnologia facilita, mas o acolhimento humano é fundamental. E apesar dos desafios, o compromisso do CNJ, o entusiasmo da comunidade jurídica das comunidades, nos dão esperança de um futuro mais justo. Que bacana. Nossa conversa está sendo muito enriquecedora. Já vimos a história dos PIDs, como funcionam, o impacto, os desafios, as perspectivas para o futuro. É muito mais que tecnologia, é um motor de mudança social. Para finalizar, uma pergunta para os nossos ouvintes. Se o modelo funciona para aproximar a justiça, será que ele poderia ser usado em outras áreas? Saúde, educação, serviços públicos. As possibilidades são infinitas. É uma pergunta que nos faz pensar diferente, né? Sair do lugar comum. Os PIDs mostram que a inovação e a colaboração podem trazer soluções para problemas que a gente achava que não tinham solução. É muito legal ver como essa iniciativa não só atende a uma necessidade da população, mas também abre um espaço para a gente discutir o acesso à igualdade. É verdade. Os PIDs nos mostram que muitas vezes a gente só precisa ter coragem de desafiar o que já existe, né? Imaginar um futuro melhor. E por falar em futuro, o que a gente pode esperar dos PIDs? Quais as próximas novidades? Uma área que está crescendo muito é a da inteligência artificial. Imagina usar a inteligência artificial para ajudar a organizar processos, documentos. Nossa, seria incrível. Mas e as questões éticas, né? Como garantir que a inteligência artificial seja usada de forma justa? É uma preocupação importante. O CNJ está ligado nisso e está trabalhando com especialistas para desenvolver diretrizes, mecanismos de controle. A ideia é usar a inteligência artificial para ajudar a justiça, sempre com a supervisão humana, respeitando a ética. A tecnologia como ferramenta, né? Não como substituto do ser humano. E os advogados, os juízes, como eles podem contribuir para essa evolução dos PIs. O papel deles é fundamental. Nesse mundo digital, os profissionais do direito precisam se atualizar, conhecer as novas tecnologias. Eles podem dar sugestões para o CNJ, ajudar a moldar os PIDs para que eles atendam às necessidades da sociedade e do próprio sistema de justiça. É uma troca, né? O CNJ dá estrutura e a comunidade jurídica contribui com a experiência. Exatamente. O sucesso dos PIDs depende de todo mundo. E a pesquisa, a avaliação constante também são importantes. O CNJ está coletando dados, analisando os resultados para ir melhorando o programa. Então os PIDs são um sistema em constante evolução, né? Que legal. Os pontos de inclusão digital são um exemplo de como a gente pode usar a inovação para ter uma sociedade mais justa. Eles representam um passo importante para garantir o direito à justiça para todos os brasileiros. Que jornada incrível! A gente viu a história, o funcionamento, o impacto, os desafios e o futuro dos PIDs. É muito mais que tecnologia. É um símbolo de esperança, um sinal de que a gente pode construir um futuro melhor. É isso aí. Os PIDs são uma inspiração para o Brasil e para o mundo. Eles mostram que a tecnologia e a compaixão podem sim andar juntas para criar uma sociedade mais justa para todos. E com essa mensagem inspiradora, a gente chega ao fim de mais um mergulho profundo. Esperamos que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima com mais novidades e informações para vocês. Até lá!